E aí, família, todos bem? Certamente você já se imaginou tendo um superpoder do tipo homem elástico, mulher elástico, para poder alcançar objetos em lugares mais distantes, sem sair do lugar. Talvez, quem sabe, caber dentro de uma mala para uma viagem, ou fazer alguns truques com os amigos e se sentir um pouco diferente ou importante. Bom, algumas pessoas têm esse superpoder, mas pagam um preço muito alto por ele. Meu nome é Kaline Trevisani, eu sou pediatra e hoje eu vou conversar com você sobre a Síndrome de Ehlers-Danlos, ou SED, que é como é conhecido pelas pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos. Atualmente temos 14 tipos de Síndrome de Ehlers-Danlos e o tipo mais comum é a SED-H, ou SED hipermóvel. A SED, ou as SED, são doenças que acometem o tecido conjuntivo e que têm em comum a hipermobilidade articular, a elasticidade da pele e a fragilidade dos tecidos. Acho que vou precisar explicar esses 3 conceitos para que você consiga entender um pouco melhor sobre a SED. O tecido conjuntivo é o maior tecido em quantidade no corpo. Se eu tirar a água, o que sobra é tecido conjuntivo. Cerca de 80% do corpo é tecido conjuntivo. Ele é responsável por diversas funções: a sustentação do corpo, o transporte de oxigênios e nutrientes, o preenchimento dos espaços vazios entre os órgãos e tecidos, a proteção dos tecidos, o armazenamento de energia e a defesa do organismo. Você consegue entender a importância desse tecido? E você consegue compreender por que quem tem SED tem tantos problemas de saúde? Tá, eu vou tentar simplificar para você. Imagine que temos uma casa. Os tijolos foram construídos com lama e o cimento foi preparado com o dobro da areia recomendável. Mas a massa utilizada para corrigir as imperfeições e a tinta foram de primeira qualidade. O que esperamos que aconteça com essa casa? Certamente será uma casa com mais desgaste ao longo dos anos, uma casa que vai precisar de mais manutenção e provavelmente terá muitos problemas para o dono dela. Você concorda? E se houvesse um terremoto leve, a casa aguentaria ficar de pé? E se ficasse de pé, continuaria adequada para a moradia? Agora imagine que isso esteja acontecendo com o corpo. Que o material utilizado para unir as células, os tecidos, os órgãos, a sustentação do corpo, tenha sido feito com a fórmula errada. Você consegue entender que esse corpo vai ter muito mais problemas de saúde que os demais? Consegue entender que a demanda desse corpo é muito maior? Que para ficar em pé ele precisa de mais tensão, de mais energia? E o que você imagina que pode acontecer com esse corpo se tiver uma doença ou um estresse? Ele é um corpo muito mais propenso a colapsar, concorda? Outro conceito que eu preciso que você entenda é o conceito de hipermobilidade. Hipermobilidade, afinal, o que é isso? Cada articulação do corpo tem um limite para se movimentar que é considerado normal. Articulação, osso, articulação. Tema cartilagem e articulação. Toda vez que ultrapassamos o limite considerado normal, a gente tem hipermobilidade. Cada vez que uma articulação ultrapassa o limite angular considerado normal, nós temos lesões nos tecidos, tendões, nos músculos, nas cartilagens, e ao longo dos anos, o somatório dessas lesões podem causar problemas, como dor crônica, tendinite, artrite. Guardem essa informação, vai ser importante depois. Onde tem lesão, tem mastócito. Mastócito é uma célula de defesa do corpo, que está sempre em alerta. A hipermobilidade é uma característica comum na população, com a cor do olho, a cor do cabelo. Cerca de 45% dos adolescentes no Brasil são hipermóveis.
E a hipermobilidade ela pode estar presente não apenas em uma articulação, mas ela pode estar presente em várias articulações do corpo, numa região ou até no corpo inteiro. Para ser considerado como hipermobilidade generalizada, você precisa de pelo menos 5 pontos na escala de B. Baton foi um estudioso das síndromes de Ehlers-Danlos e verificou que pessoas com hipermobilidades ultrapassavam sempre o limite angular nas mesmas articulações. Então, ele fez uma escala de pontos que a gente usa hoje para pontuar e classificar pessoas com hipermobilidade generalizada. Vem comigo e vamos testar a sua hipermobilidade. Se você fez 5 pontos ou mais, então você tem hipermobilidade generalizada. Mas eu já vou deixar bem claro. Se você tem hipermobilidade generalizada, não quer dizer que você tenha síndrome de Ehlers-Danlos. E se você não tem hipermobilidade generalizada, também não quer dizer que você não tenha síndrome de Ehlers-Danlos, porque a hipermobilidade não é critério para todas as síndromes de Ehlers-Danlos. São muitos critérios, gente. A gente não vai conversar sobre isso agora, porque são muitos critérios, muitos tipos, e não vai dar. Se você teve a curiosidade de pesquisar no Google sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, certamente você encontrou essa foto aqui. Esse é o Gary Turney, e ele está no livro dos recordes. Desde 1999. Por ter a pele mais elástica do mundo. A pele dele estica cerca de 15 centímetros. Ele tem sede clássica. As pessoas com sede clássica têm muita elasticidade da pele. A maioria dos pacientes com sede, se você se lembra, é a sede hipermóvel, sede H. Tem o que chamamos de hiperelasticidade leve da pele. Isso representa 1,5 centímetro de elasticidade. Pasmem, 10 vezes menos que o Gary. Agora que você entendeu os conceitos básicos, podemos seguir em frente. Quem tem sede apresenta muitos sintomas e muitos problemas associados. Os principais problemas envolvem dor crônica, luxações recorrentes, síndrome da fadiga crônica, desregulação do sistema nervoso autônomo. A desregulação do sistema nervoso autônomo vem normalmente com o que a gente chama de intolerância ortostática, e a mais comum é a síndrome da taquicardia postural, ou POTS. E para mim, um dos piores problemas associados ao paciente com síndrome de Ehlers-Danlos é a síndrome de ativação de mastócitos. Lembra que eu falei que onde tem lesão tem mastócitos, que os mastócitos eram células de defesa? E que o paciente com sede lesiona diariamente nas articulações, nos tecidos, enfim. Então, essa é uma das teorias para explicar a desregulação na ativação dos mastócitos. A lista de sintomas é enorme. A gente poderia ficar aqui muito tempo só conversando sobre esse assunto. Lembrando que envolve o corpo inteiro, né? Tecido conjuntivo, então pode ter sintoma em praticamente tudo. O Dr. Ramonet, que é um dos maiores estudiosos da síndrome de Ehlers-Danlos no mundo, ele relatou mais de 80 sintomas manifestados pelas pessoas com sede. Sabe aquela pessoa que reclama de dor em todos os lugares do corpo? Dor de cabeça, dor na barriga, dor no joelho, dor. Aquela pessoa que está sempre cansada, que desmaia com frequência ou que tem tontura e que tem muitas alergias e não consegue descobrir qual é a causa. O intestino não funciona bem, é diarreia, é constipação, é náusea. E ainda tem problemas de humor associado, muitas vezes é desastrada, às vezes chamada até de preguiçosa. Pois é, essa pessoa talvez tenha síndrome de Ehlers-Danlos, ou transtorno do espectro de hipermobilidade, que é um primo irmão da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, e que é muito mais comum na população do que as síndromes de Ehlers-Danlos.
Com a evolução da medicina, da genética, na verdade, temos a possibilidade de fazer o diagnóstico molecular das síndromes de Ehlers-Danlos, menos da mais comum, que é a SEDH, porque ninguém sabe qual é o gene que causa a SEDH. No Brasil, a gente tem mais problemas porque a gente também tem dificuldade com relação ao diagnóstico molecular das outras síndromes de Ehlers-Danlos. Então, pode ser que tenhamos muitos pacientes com SED mais raras, né, que são considerados como SEDH por falta do exame molecular. Mas tá tudo bem, gente, porque o mais importante é reconhecermos as comorbidades, né, os problemas que o paciente vai apresentar para que possamos intervir, iniciar a reabilitação e a prevenção dos sintomas. Daí você vai me perguntar, tem cura? Não tem cura. Mas tem algumas terapias que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. E aí as terapias envolvem o controle da dor. Gente, um parênteses aqui. Dor não é normal. Se tem dor, tem algo errado. Não é para ter dor, não é para sentir dor, não é para se acostumar com a dor. O cérebro sensibiliza e só piora a dor. Então, se você tem dor, precisa ser tratado ou com medicação, ou com canabidiol, ou com terapias alternativas, né, fisioterapias, reabilitações, tem que ser tratado. Um pedido de coração: não se acostume com a sua dor. Além do controle analgésico, a gente precisa também de algumas medidas comportamentais para ajudar na questão da desautonomia. E aí, aumento da ingesta de sal, aumento da ingesta de água, a atividades físicas direcionadas e algumas mudanças comportamentais. O aprendizado do gerenciamento de energia é muito importante para diminuir a fadiga. Então, os pacientes precisam aprender a melhorar o gerenciamento de energia. Alguns profissionais podem ajudar com isso. Para mim, o que não pode faltar no tratamento da pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos seria a atividade física ou fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicoterapia e a dieta. A dieta para controle de alimentos com histamina para evitar a questão da ativação dos mastócitos. Controle dos triggers, na verdade, né? Mas o mais importante no tratamento é o comprometimento e o envolvimento dos pacientes com o autocuidado, que inclui mudanças comportamentais e mudança no estilo de vida. O que não quer dizer que o comprometimento do paciente vai resolver todos os problemas da SED. Isso não é verdade. É uma doença multissistêmica, com várias abordagens, várias frentes, que precisam de atenção e comprometimento não só do paciente, mas também do profissional que acompanha. Falando em profissional, eu gostaria de deixar 2 parênteses aqui para os profissionais de saúde. O primeiro é sobre a sede vascular. A sede vascular é o tipo mais grave de síndrome de Ehlers-Danlos, com risco de ruptura espontânea de órgãos, com expectativa de vida em torno de 48 anos. Então, se você tem um paciente que fez um pneumotórax espontâneo ou uma ruptura uterina, talvez seja interessante pensar nesse diagnóstico e encaminhar para um especialista. Um outro parêntese é sobre a SEDH. Como disse anteriormente, ainda não sabemos qual é o gene responsável pela manifestação da síndrome. O diagnóstico, então, é clínico, baseado em critérios estabelecidos e que dependem da avaliação do examinador e, consequentemente, da experiência dele. A SEDH, ela é considerada rara, mas quando você soma com o transtorno do espectro de hipermobilidade, o primo irmão que eu falei, representa cerca de 1 para cada 500 pessoas. Então, se você tem um paciente com hipermobilidade generalizada e que tem esse monte de sintoma variado, é bom pensar que talvez você esteja diante de um paciente com SEDH ou transtorno do espectro de hipermobilidade, que é diagnóstico diferencial. É isso aí, família! Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos na próxima. Até mais!